Fala pessoal, sou Saulo, diretor comercial da Italina Volpe Planejados, e hoje a gente está aqui no segundo episódio do Pode Planejar, o podcast que a gente faz com relação aos móveis planejados e os acessórios de obra da parte de interior que interferem nisso. E hoje eu estou aqui com um grande amigo meu, Leonardo da Fontesville. Seja bem-vindo, Léo. Obrigado, Saulo. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse bate-papo gostoso, com grandes amigos e parceiros também. Hoje o papo aqui não é nem só com parceiro, né? São amigos nossos, amigos da nossa família. E eu tô aqui com uma dupla que faz bastante projeto com a gente. Muitos. E eles são um escritório de arquitetura e de interior que eles se complementam porque um deles é designer de interior e o outro é o arquiteto, que é o que acaba casando. Tô aqui com a Priscila, seja bem-vinda, Pri. Obrigada, boa tarde. Eu sou Priscila Machado, design de interiores no escritório Juan Pablo Arquitetura, e é uma alegria estar aqui junto de vocês hoje e podendo compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Show de bola. Também tô aqui com o Juan. Seja bem-vindo, Juan. Eu que sinto muito honrado pelo convite. Meu nome é Juan Pablo, eu já atuo, né? A gente é casado, a gente já atua no mercado aí há bastante tempo. Eu, particularmente, desde 91, né? Então, acho que vai ser muito legal fazer esse bate-papo aí, porque a gente está aqui entre parceiros e colaboradores que, de fato, fazem diferença no nosso trabalho. Não, show de bola. E como eu já sempre falo, meninos, o bate-papo aqui é um papo bem descontraído. Muitas das perguntas que a gente faz não tem certo, não tem errado, porque às vezes é um gosto de um cliente, é uma situação. Então a gente está aqui meio que para ouvir vocês, entender um pouquinho de como que vocês podem contribuir, a gente quanto fornecedor, e tirar essas dúvidas, né? Que tem relação com móvel planejado, papel de parede e cortina, que são dois fornecedores que eles andam Muito próximos, muito próximo, no momento de definição e instalação também muito perto. A gente vai estar debatendo um pouquinho. E para a gente já começar, eu queria entender vocês de forma bem ampla. O que vocês acham de móveis planejados, papel de parede e cortina? O que eles contribuem para um projeto? Os principais diferenciais. Bom, são três elementos fundamentais aí para o design de interiores, né? Para a gente complementar os espaços, ter funcionalidade. É necessário, né? Hoje a gente tem a necessidade de ter os móveis planejados. A cortina também é muito necessário para a gente trabalhar aí a questão da luminosidade nos ambientes, Blackout né? como um todo, né? Exatamente. O papel de parede aí, ele é um acabamento, né? A gente fala que não sai um projeto ali do escritório sem a gente estar especificando um papel de parede para poder dar um acabamento no projeto, ficar um ambiente charme, né? mais charmoso, né? Sim, acho que o papel, assim, de todo o conjunto ali da obra faz muita diferença, né? A gente usa a analogia lá de que a gente veste a casa. Então, fazendo uma similaridade ali com uma mulher que se arruma toda, mas ela esquece, às vezes, do batom na hora de sair, de um brinco. Exatamente. Então, assim, ela traz aquela ideia de aconchego, de A acolhimento, própria personalidade do cliente, a né? personalidade do cliente. E Isso. é o que está dentro, né? Ela preserva o que está dentro. E não só interno, né? Mas como em fachadas também. A gente tem, vou falando agora em termos arquitetônicos, né? Não necessariamente de interiores. No objeto arquitetônico, vamos mencionar aqui um edifício, né? É uma coisa que você precisa de ter uma certa uniformidade na fachada. Sim. E a gente já viveu isso, né? Então, assim, a arquitetura é vivência também, né? Então, a gente uma vez mudou para um prédio, né, novo, compramos um apartamento e tal, e não foi mencionado isso no Estatuto do Condomínio. E aí todo mundo optando, né, normalmente por paleta de tons mais neutros, né, mais sóbrios, mais off, E aquela tinha um coisa. que gostava do laranja. Não, aí o cara chegou, das por incrível que cortinas. pareça, das cortinas, né, relevante na fachada, o rapaz, em cima do nosso apartamento, colocou uma cortina vermelha e uma rosa pink no quarto da filha. E isso na fachada frontal, né, nos dois quartos que tinham voltados para a fachada, né, principal do edifício. Isso causou um impacto. E aí os moradores todos, e agora? Como é que eu falo com ele? Ele já gastou, já fez, já não fez. Então, quer dizer, quando a gente está projetando também, a gente tem que ter essa sensibilidade. Não que a cor não possa entrar, né? Muitas das vezes a gente vê aí vários projetos de arquitetos renomados aí, mundialmente, internacionalmente, né? Que utilizam da cortina como um ponto de cor. E isso vai ser
totalmente relevante no projeto arquitetônico, né? Assim como a parte de paisagismo, compondo, né, um cenário, né, da casa em si, eu estou falando agora de casa, a gente pode utilizar das cortinas também para fazer esse diferencial. E o papel de parede é aquilo que a gente já falou. Hoje, como a gente tem infinitas texturas, né, não se sabe nem quantas, a gente consegue trabalhar com isso. Mas eu acho que o grande diferencial, eu sempre falo que eu gosto muito de trabalhar junto aos arquitetos e designers de interiores, porque consegue unificar várias ideias, trazer a personalidade do cliente. Eu acho que a maestria do trabalho de vocês é justamente a percepção do que o cliente é, sem perder o conjunto, porque às vezes assim, ele gosta de uma determinada cor, ele gosta de um determinado objeto, mas aquilo tudo, se não está harmônico no ambiente, Tem que estar bem Às vezes, um papel de orquestrado, né? parede bonito, um móvel planejado bonito, uma cortina bonita, juntos não fica fica legal, É. exatamente. Isso aí. E acredito eu que seja a mesma coisa. Quando vai fazer um planejado, você tem lá inúmeras possibilidades que a pessoa pensa que é o ideal, puxador, um detalhe que você fala Exatamente. assim, nossa, poxa, com esse Até- puxador e esse revestimento, e até a Não. funcionalidade também, né, Saulo? Com Eu acho que certeza. isso aí. É o que normalmente também eu até uso, né, como, vamos dizer, como argumento nos briefings, né, que a gente faz com os clientes, é justamente isso, né? Nem sempre o revestimento ou o acabamento ou o móvel mais caro é o mais adequado para aquele local, entendeu? Assim, não tem essa racionalidade, no meu ponto de vista, né? Eu acredito que não. com certeza. E são coisas que se complementam. Desde a época de faculdade, isso foi muito reforçado, né? Que a arquitetura não se faz sozinho. Ninguém é dono da verdade, ninguém inventa a roda, né? Ela já foi inventada pelos nossos mestres, né? Do design, da arquitetura, e é em conjunto. E hoje a gente, para ser em conjunto, a gente precisa de parceiros como vocês, que tem as lojas abertas, que traz os lançamentos, que traz as novas Não, e propostas. até complementa o projeto Complementa. em pequenos. Eu costumo falar isso muito, que assim, o arquiteto ele tem 20, 30, 40 fornecedores para um Sim. projeto. E assim, eu trabalho só com móvel planejado. Eu vejo móvel planejado todo dia, eu vejo projeto de móvel planejado todo dia. É impossível saber mais de móvel planejado do que um arquiteto e tudo mais, do que eu que estou todo dia ali. Sim, Vejo, exato. lá na loja tem 12, 15 montagens por simultâneas. Então a gente vê situações, problemas, resoluções, como que funciona. Então, quando o profissional ele vem para a loja, acho que o que ele espera também é um pouco dessa expertise, para tipo assim, certeza. para complementar. De ó, vamos fazer assim que funciona, vamos fazer desse jeito, vamos instalar dessa forma. Aqui a gente pode alterar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, sem mudar a essência do projeto, mas que isso complemente e a gente não seja só um executador de projeto, e sim Exato. um complemento para que no final o cliente. Até questão de E nas- resistência também dos móveis, né? E na Aham. verdade também isso é muito importante para a gente ter um resultado final com o cliente na questão de custo, né? Porque uma coisa é o arquiteto estar projetando ali no seu ambiente de trabalho, idealizando o melhor para o cliente, e às vezes o custo vai vai além do que ele pode, e na hora que a gente senta com o projetista da loja, a gente começa a alinhar para que aquele projeto chegue num custo bacana para o cliente. Então, Uhum. isso é Tirar do um papel ponto mesmo, né, muito Priscila? importante. Com certeza, porque eu acho que, inclusive, quando se constrói esse tipo de parceria que a gente tem, o mais interessante é ter um diálogo aberto em prol do cliente. Então, assim, a gente sempre tem aquela conversa aberta de poder, de fato, apresentar para o cliente aquilo que ele precisa, que ele brifou com vocês e traz, e aí a gente vai dialogar para chegar onde precisa, né? A gente faz aquele filtro, né? É. Bem bacana. Não, e mesmo com esse filtro, acho que isso é muito latente dentro do móvel planejado, porque o que acontece? O cliente hoje ele tem muito acesso à informação. Então ele vê o Pinterest, ele vê no Google, ele vê no Instagram, ele vê tudo muito legal. E ele já chega isso para vocês. E aí, muitas vezes, vocês fazem um projeto contendo aqueles elementos, só que vocês falam assim, cara, vai puxar no orçamento. E o cliente não está disposto a ter aquele investimento total. Depois que ele vê a realidade, normalmente, Uhum. ele até recua um pouco, né? É, E já chega assim, ó, gosto dessa porta, com essa cor, dessa pedra, com esse telhado e com esse móvel. Então, assim, na cabeça dele já está montado. Então, eu acredito assim, né? Primeiro que a gente tem que enfatizar aqui que o design de interior, a profissão, né? O design de interiores, tanto quanto o arquiteto, não é uma ciência de exatas, né? É uma ciência humana. com certeza. Então a gente vai lidar com o ser humano. Aí que está o diferencial da coisa. Então, quando a gente pega tudo isso, né? Todas essas informações e começa a filtrar, né?
tanto no projeto arquitetônico quanto no interiores, que, no meu ponto de vista, ele tem que ser projetado em paralelo, e isso acontece no nosso escritório, né? Essa força, suporte, né? Que o interiores vai me dando ao longo do projeto arquitetônico e eu vice-versa, eu acho que depois vão se convergir lá na frente, unindo todas essas expectativas do cliente. E a gente sempre tem que arrumar uma solução. Pô, o móvel planejado, você viu esse, você me trouxe esse, mas o mais adequado aqui seria de outra forma, né? E a gente vai precisar da expertise do dono da loja, dos parceiros, né? Tanto papel de parede, cortina, móvel, e etc, etc, É o etc. que eu falei, né? O lojista, ele não é um executador de projeto. É. Ele também é isso. Sim, Mas ele é um complemento ao trabalho do profissional. Eu brinco muito assim, não adianta a gente fazer um projeto que o cliente adore e ele fica com valor que não atenda. Assim É. como também não adianta fazer um projeto que ele não goste e fique dentro do valor. A gente tem que sim. conciliar. Conciliar. Normalmente ele abre mão de algum aspecto estético ou funcional ali e às vezes também abre mão um pouquinho, assim, cara, tô imaginando investir X. Eu topo investir um pouquinho mais pra ter. Então é sempre nesse meio do caminho esse jogo de cintura, né? E eu acho que, principalmente nessa era das inteligências artificiais, né? Eu gosto muito de usar um exemplo que, assim, hoje, você manda ali uma pergunta para o ChatGPT, ele vem e te dá uma resposta. Só que, assim, a maestria nossa como profissional é fazer as perguntas certas para o cliente. Perguntas essas que, às vezes, ele sequer pensou nela. Então, quando você faz a pergunta adequada, ele vai te entregando mais informações para você, de fato, ser mais fiel. Isso eu acredito que seja o grande diferencial do profissional da atualidade, né? Sim. Fazer as perguntas certas, Não, perguntar isso que corretamente. você falou, como é que é interessante. A gente estava com um cliente esses dias que ele falou assim: eu quero uma cabeceira ripada. Eu comentei: ó, você tem algum problema de rinite? Ele falou assim: tenho. Nossa, isso é uma coisa que me incomoda. Eu falei assim: ó, a chance de acumular poeira no ripado, ela é alta. Pode ser que se não tiver sempre com uma limpeza com uma frequência Adequado. tão alta, pode gerar incômodo no seu sono. Pô, você passa um terço da sua vida dormindo. Então, assim, é o que você falou da pergunta. Não é sobre a resposta, é sobre você tem problema de Exato. rinite e a partir ele, Hum. poxa, ele brincou, posso fazer então só nas mesinhas de cabeceira e deixar o centro, dá pra fazer. Sim. Então a gente vai unindo, né, Filtrando, né? a funcionalidade do projeto com o investimento e o que ele tá imaginando ali, as necessidades dele. Com certeza. O mais importante é a gente atender o cliente, né? Muitas das vezes a gente, assim, vê alguns projetos bem clean, né? Sem muita informação ou, né, falta de personalidade, talvez. E aí aquilo para atender, às vezes, ao profissional. E aí, muitas das vezes, vai deixando de lado o que o cliente quer. Às vezes o cliente gosta de cor, gosta de um adorno, gosta de contar uma história ali no projeto ou na casa dele, né? Na verdade, na casa ele gosta de contar a história da vida dele. E aí, às vezes, ele vai ficar alinhado a uma paleta de cores, a um projeto, um espaço que já está pronto, né? Chegou pronto. O cliente não conta a história dele naquele ambiente, Uhum. né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atento o tempo todo ao que o cliente passa para a gente, porque às vezes eles vêm com a informação, né? Ou uma referência, e aí a gente não consegue captar, talvez, se a gente não tiver essa parte mais humana, né? De você É chegar e Ctrl sentar, C ó, e Ctrl V. de você sentar e Exatamente. com o cliente falar, olha, o que realmente você gosta, o que você tem vontade de ter na sua vida, porque o cliente muitas das vezes está realizando o sonho da vida dele, o desejo, às vezes só vai, tá realizando o que ele ficou ali um tempo para poder adquirir, tá? Então, assim, a gente tem que ter sensibilidade para E não é poder uma coisa que atender, né? troca, né, Priscila? Não, Fácil. Não é fácil. Se quiser trocar, não tem problema tem nenhum, não. problema. a gente Eu vai- troco todo A ano. gente agradece. Sem problema nenhum, Não, entendeu? não. Mas Mas eu acho que isso é um ponto muito relevante que a Priscila reforçou aqui, até porque nos dias de hoje a gente vê assim, muito Ctrl-C, Ctrl-V, né? E perde-se realmente a identidade, né? E a arquitetura, ela é a união de uma série de coisas. Então, assim, a gente hoje, raramente, assim, poucas vezes você vê um projeto com muita cor, abusando de cores, né? A pessoa fica com receio de fazer isso e às vezes é a vontade dela, né? Então,
Ah, não, vamos fazer tudo clean, né? Essa palavra clean, quando Minimalista, clean. fala assim, exatamente, você tocou num O ponto muito minimalismo legal. hoje talvez é para você fazer um projeto mais enxuto. Às vezes Exatamente. eles falam, eu quero uma coisa minimalista, às vezes pensando que vai gastar menos, e às vezes não é nem esse o sempre. ponto, né? Aliás, é mais difícil fazer o minimalismo, né? Executar e ficar com custo mais baixo do que muitas das vezes entrar com muita coisa, entendeu? E aí a gente tem que dosar muito isso, né? E eu acho que a gente acaba perdendo, assim, né? Se a gente não souber lidar com isso e não tiver os parceiros para nos auxiliar, a gente acaba perdendo esse propósito, né? De atingir o objetivo principal, que é a satisfação do cliente. Esse que é o ponto-chave. Não é o cliente me telefonar depois e falar assim, nossa, minha casa ficou linda, eu estou satisfeito porque eu dormi num bom colchão. Não, eu fiquei satisfeito porque eu fico além das minhas expectativas. Você fez um conjunto da obra, e o conjunto da obra a gente tem que entender, né, passar aqui, né, até nesse bate-papo, que é muito importante, a gente vai desde a engenharia, arquitetura, projetos complementares, interiores, então isso é um conjunto. É muito complexo. E os parceiros, né? Não adianta. Tem que ter esse feeling, né? A gente tem que passar isso para o cliente e realmente é um dos pontos mais, assim, que eu vejo que a gente tem mais preocupação no nosso escritório, principalmente, de atender e atender visando sempre o custo, não retalhando as ideias do cliente, mas sim o custo. Ninguém quer ouvir falar que está pagando mais, né? Eu não conheço isso, né? Por mais que o cliente tenha Você um pode poder mandar lá aquisitivo para a melhor, loja. Vamos mandar lá esse para a aí, loja. né? Ele não quer pagar mais. É. Eu não estou dizendo que não possa. Eu estou dizendo que ninguém quer ouvir, né? É, com Vou pagar certeza. mais caro. No Não nosso é isso. caso aqui, a gente quer que o cliente ligue, ó, minha primeira noite de sono aqui, meu móvel está funcionando, a minha cortina está vedando a iluminação, dormi Blackout tá super legal. bem, meu papel de parede está aqui adornando e fazendo um papel de acabamento legal, e a gente tem, né, e fora as questões de arquitetura, né, a gente está falando daqui de 3 pontos, que é o planejado, as cortinas e as persianas, né, papel de parede. Então, assim, é muito gratificante quando a gente tem um retorno positivo do cliente, de que ele teve um resultado positivo com os parceiros, né, e isso para a gente é muito importante, É porque gratificante. na hora que a gente faz a indicação do parceiro, né, a responsabilidade é ser nossa, corresponsável, né? né? A Então, verdade é assim, essa. lógico, né? Cada um com a sua estrutura, cada um com que pode atender, né? Mas a gente tem muita responsabilidade na indicação. Então, o cliente, muitas das vezes, quando dá o resultado positivo para a gente, que ficou satisfeito, isso para a gente é muito importante. Não só questão, né, assim, tem outro aspecto também que é bom a gente enfatizar aqui, é a questão da arquitetura se tornar mais volátil, né? Eu acredito nessa arquitetura. Essa arquitetura que eu não imponho, né? Eu não tenho que impor a minha arquitetura, né? A gente, né? Claro que você tem um traço, você sempre tem as suas características, O né? projeto, Vem de você. ele tem que ter um Exatamente. mix. Porque assim, ele tem a personalidade dos profissionais que estão executando, mas isso não pode sobrepor as vontades e personalidade Exatamente. do cliente. Do cliente, é certeza. isso aí, é ter essa percepção. Esse é o assim, grande desafio. Uma coisa que eu me sinto muito completa com vocês quando a gente tem uma estrutura, quando eu chego lá, o Léo, eu quero colocar um papel de parede na cozinha. E aí ele vai me orientar, Priscila, esse daqui dá pra gente colocar, é um papel vinílico, é um papel lavável, não vamos colocar em área de trabalho, onde vai ter água, onde vai ter gordura, vamos colocar só numa passagem, mas podemos usar na cozinha sim, né? Então, assim, esse retorno de vocês, né, dos parceiros, é muito importante pra gente não colocar o nosso cliente e especificar uma coisa pro nosso cliente que vai dar errado lá na frente. Né? Respeitar o investimento dele. Né? E assim, muitas das vezes, né, vocês devem ter muitas perguntas assim, quem vem primeiro? O móvel planejado, a cortina, o papel de parede? É uma das perguntas que estava aqui. Como que isso acontece, né? Primeiro, quem vem primeiro é o projeto, tá, gente? O projeto vem primeiro, né? Depois vem... Não tem regra também. Aí tem uma prática, né? Porque às vezes a pessoa já tem... A gente pegou recentemente, a cliente já tem o papel de parede do gosto dela, vai montar o quarto, né? E não quer abrir mão daquele papel.
como é que eu faço? em Então eu via vou de entrar com o regra- planejado. Em via de Trabalho, regra, ele né? vem depois. É. Mas a gente tem várias exceções, né? É. Mas é bom a gente seguir isso. Por exemplo, a gente teve um cliente, tem uns anos atrás, que ele colocou, as cortinas foram até do Léo, lá no ambiente, era uma sala integrada com cozinha e com a varanda, ele colocou fechando as cortinas, na verdade acho que eram persianas, perdão. E logo ele colocou e passou uns dias, chegou o móvel para a gente estar instalando. E tinha muita adequação no local, porque a parede fora de nível, que é normal, né? Pedra. E aí tem corte, e o cliente, não, Saulo, nossa senhora, como é que vai fazer? Não é o ideal, né? Não, eu lembro que a sorte que era do Léo, eu falei assim, nossa, ainda bem que é do Léo. Eu liguei, Léo, os meninos viram que é só desencaixar aqui. É isso? Ou você manda... Ah, o Léo, não, pode deixar que eu mando uma equipe aí só pra tirar. O Léo tirou. Mas assim, se fosse colocada a cortina depois, era o ideal, porque é um material sensível. Sim, com certeza. Então, essas regras de o que vem primeiro, tem mais ou menos, mas tem a peculiaridade do cliente também. Não, É. assim, a gente tenta orientar ao máximo, né? Isso daí a gente vai acompanhando uma execução. Às vezes não dá pra gente estar o tempo todo dentro da obra, junto com o cliente, mas, né, quando o cliente liga, ó, e agora? Qual que é o passo que eu dou? Ah, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te falar, olha, tá faltando o papel de parede, o móvel planejado e a cortina. Aí, no caso, móvel planejado primeiro. Se você coloca uma cortina, às vezes na hora da montagem pode ser que caia uma peça e rasgue o Sim. tecido, né? Ou então faz um corte lá da poeira, né? Não é, a gente não Não é quer que ideal. danifique um É produto minimizar novo, problema, né? né? Sim. Então, assim, móvel planejado primeiro. Investe no planejado. Se sobrar dinheiro, você leva lá no Aí sobrou uma coisinha. Quebrou meu galho. Na hora de economizar é lá. né? Aqui, Quebrou não. meu galho. tem suas exceções, ninguém dorme com claridade. Isso que eu ia- A gente dorme com pelo menos um blackout É. básico tem que não ter, tem né? as jeito. nossas coisas ficam encaixotadas, É, mas mas com Pode é, colocar um esse- cobertor na janela, o importante é ter o armário certinho, entendeu? por aí, por aí. Cada um puxando O pro seu lado, né? jornal. Mas de tudo antes é o projeto, então por isso que eu tô tranquilo. Tá tudo certo. Mas É isso eu acho que assim, essa questão do que entra primeiro, assim, existe realmente o cenário ideal, sim, mas a gente vai tendo também os encaixes ali de acordo com a possibilidade Cronograma. dos clientes, né? E eu acho que o mais importante é essa sintonia, inclusive da rede parceira. Por exemplo, eu sou amigo do Saulo, a gente tem uma liberdade de conversar um com o outro sobre algum detalhe. Às vezes é um móvel que invadiu o cortineiro ali, dá para mexer em alguma coisa. Às vezes ô Léo, preciso tirar essa persiana. E aí tudo isso corrobora para o sucesso do nosso cliente. Porque uma vez que a gente não comunica e o Saulo chega lá e faz, porque a função dele é executar o móvel, mas se ele não tiver atenção ao Uhum. detalhe, acaba que não justifica. Então, quando a gente tem esse diálogo, o profissional, o arquiteto, design de interiores e as lojas também têm uma sintonia entre elas, tudo isso facilita. flui. E aí, o maior beneficiado é O sempre negócio é o consumidor. operacional, a verdade é essa. E o né? pós-venda também, que eu acho que, Exatamente. pelo menos assim, nesse contexto em especial, imagina assim, o Saulo vendeu certo, eu vendi certo, e tá tudo ok, ninguém tem culpa. Mas eu vou penalizar o cliente depois por conta de uma coisa Você passou Que um ele não processo sabia, na que uma frente, coisa né? não casou com a outra É. ali da maneira que estava na expectativa. Então, se a gente tem esse diálogo e consegue, em alguns casos, ajustar, cara, tranquilo, vão tentar trabalhar em prol do cliente, sempre. Muitas das vezes a gente trabalha, né? A grande maioria das vezes dentro de uma obra a gente tá sempre trabalhando contra o tempo, né? A gente Que é raro um cliente É chegar assim, não, raro, tô com o tô tempo tranquilo. tranquilo. Nunca Se é. eu mudar mês que vem tá bom, se eu mudar daqui 2 meses, é sempre o cara, não, eu preciso mudar daqui 1 mês e meio. Mas é hoje que você tá vindo planejado? Exatamente. E você chega lá, não tem nem gesso na É. casa ainda. Muitas das vezes acontece a ansiedade, a vontade, né, de já se ver em outro lugar, já virar uma página da vida da pessoa. Então, assim, a gente entende isso, mas parte, né? muitas das vezes a gente também tem que Mas vamos ver sentar com o também nosso que a cliente. gente tem que olhar o lado do cliente nesse sentido, porque mesmo que pode esperar, mas vamos falar de um outro caso, vamos pôr, o lançamento de um edifício. Nós vamos projetar o hall, né? Pode entrar o papel de parede, pode entrar, né, o mais planejado e tal. E aí, precisa fazer o lançamento, né? O cara tá lá com 36 unidades, o investidor 24, 36, tá precisando do hall ficar pronto.
que eu acho que é o cartão de visitas do edifício, né? É a Muitas cara, das né? A vezes. primeira É. impressão. Mas é a primeira que, ó, impressão que fica. Então, assim, até onde isso, né? Não, que a tem gente cliente pode que às vezes tá atrasar. mudando. certeza. Já teve um cliente nosso agora que ele tava mudando pra uma cobertura. E ele falou assim, Saulo, eu preciso que você me entregue. Eu falei assim, ó, tá um pouco fora do nosso prazo, eu vou tentar adequar. Ele falou assim, Saulo, o meu apartamento já tá vendido, já tá no contrato, assim. O que que eu faço? Eu falei assim, cara, deixa eu só consultar com a minha parte operacional pra eu garantir. Porque se eu também não vou te prometer. Pô, deu certinho. Foi apertado pra mim, a gente teve que ir agilizando todos os processos, montou, deu certinho, mas assim, é entender isso. E eu até falo, gente, se eu não conseguir, eu vou falar, assim, ó, esses dias mesmo, semana passada, eu tive um profissional que falou, preciso disso aqui em 30 dias. E eu falei assim, ó, eu acho que dá, mas eu não vou te prometer, porque tem que dar tudo certo. Só que pode ser que um dia de programação da fábrica atrase, então eu sempre tenho uma gordura. Se o meu tá na risca, eu não vou falar assim, dá e eu tenho que ter pelo menos uns 5, 10 dias de margem. Eu prometo 40, mas se entendendo que eu vou tentar com 30. Pô, Saulo, a cliente é uma exigência. Pô, então não é pra mim, porque vê com, às vezes, se Tem que tiver saber outra até pessoa... falar não, é né? exato. É, porque eu Exato. prefiro... E também tem essa questão, né? Às vezes é um projeto comercial, a pessoa já está correndo contra o tempo ali, é a parte financeira, é o aluguel que já está correndo e tudo. E aí, às vezes, a gente tem que falar ou não, porque é responsabilidade, né? Exato. Então, assim, não é que eu estou fechando as portas para um cliente, é porque eu não vou conseguir atender a prazo e não quero prejudicar o cliente, Uhum. né? Então, muitas das vezes a gente tem que ter essa sensibilidade, Com né? certeza. Pessoal, infelizmente estamos chegando na reta final, né? Então, queria agradecer vocês. Esse é o segundo episódio do Pode Planejar. Fiz questão que nesses primeiros fossem parceiros muito especiais, tanto que lidam diretamente, que indicam, que estão sempre lá na loja. Toma Queria que- cerveja de vez em quando Toma uma junto. cerveja, viu? Se fosse só de vez em quando, tava bom, entendeu? Foi um papo leve, descontraído. A gente tinha até um roteiro e você vê, muitas coisas saíram. A gente foi batendo um papo. E falar pra você que também tá assistindo, tem algumas dúvidas, pode deixar nos comentários. Se você também quiser ir lá no Instagram do Léo, deixa o Instagram em Léo qualquer. Pode seguir fontesville.ambientes ou leo.fontesville. Pedir pra vocês também deixarem o arroba de vocês, porque se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mandar lá no direct, pra Priscila e pro Juan, qual que é o seu... O meu é Priscila Machado, Interiores. Quero agradecer vocês, né, pelo carinho de sempre com nós, né, os profissionais e com os nossos clientes, sempre atendendo com maior zelo, dedicação e competência. Então, assim, agradeço muito vocês e foi uma alegria estar aqui que bom junto de demais. vocês. E o seu arroba, O Juan? meu é Juan Pablo Arquitetura, né? Vocês vão ver lá, a Priscila tá linkada, né? Até porque é o casal. E agradecer mais uma vez aqui pelo convite, tô me sentindo muito honrado em poder estar fazendo esse bate-papo, né? E enfatizar de fato a relevância e importância de vocês no nosso contexto, Show de bola. no escritório. E pra você que gostou desse conteúdo, chegou até o final, não deixe de curtir. É um botão muito facinho aqui pra gente. Comentar, compartilhar e não perca, a gente vai ter outros episódios, tranquilo? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Valeu.